gente, dando continuidade ao sistema urinário, né? Teve um primeiro vídeo, um vídeo anterior, que eu falei a respeito de uma anatomia mais geral, né? Citando as principais estruturas que compõem o sistema urinário e a localização, né? No corpo humano. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma série de vídeos sobre a anatomia de cada uma das estruturas que compõem esse sistema, tá ok? Bom, então inicialmente a gente viu que o sistema urinário ele é distribuído entre dois espaços, né? O espaço abdominal, como está aqui, ó, os dois rins e parte dos dois ureteres. Então a gente delimita aqui na altura da crista ilíaca, né, o espaço abdominal, e daqui para baixo o espaço pélvico, onde a gente vai ter parte, a segunda metade, vamos dizer assim, dos ureteres, né, a porção distal, e a bexiga urinária e a uretra. Então, nesse vídeo, a gente vai se concentrar mais no rim, com relação à anatomia de aspectos externos. E aí a gente vai falar de cada uma das estruturas depois, e aí a gente vai entrar no rim propriamente, né, já que o rim compõe a estrutura principal desse sistema. Então merece uma atenção especial. Tanto é que a gente chama de sistema renal, né? Muitas vezes o sistema urinário é chamado de sistema renal, de tão importante e complexa que é essa estrutura e o funcionamento dela, tá? Então, já usando essa imagem aqui, que eu achei bem bacana, que apresenta só o fígado e o sistema urinário, a gente consegue verificar o seguinte, né? Os rins, então, eles estão normalmente em pares no indivíduo, a gente tem dois rins, né? Um rim esquerdo e um rim direito, sendo que eles possuem limites anatômicos diferentes. Então, os dois rins eles estão localizados no espaço abdominal, nos dois quadrantes superiores, quadrante superior direito e quadrante superior esquerdo. Sendo que o rim direito ele faz contato, como a gente está vendo aqui, com o fígado, né? O fígado é uma víscera bem grandona e ele tem dois lobos, um lobo que a gente chama de lobo hepático esquerdo e o lobo hepático direito, eles são separados por um tecido fibroso. E aí a gente tem aqui o lobo direito, ele é bem grandão, ele é maior. E o que acontece? Ele acaba empurrando o rim direito um pouquinho para baixo. Então a gente vê que os rins eles são um pouco desnivelados, né? O rim direito é um pouquinho mais para baixo do que o rim esquerdo. Bom, nessa outra imagem que eu vou mostrar para vocês, ó, nessa figura, a gente tem uma visão posterior, né? Então o que a gente está vendo aqui? A altura que o rim está dentro desse espaço abdominal. Então a gente vê que ele está aqui logo na parte mais superior desse espaço, né? Onde a gente consegue observar ele aqui nessa altura, mais ou menos da 12ª vértebra torácica e chegando até mais ou menos quase a terceira, chegando o esquerdo não tanto, mas o direito sim, chega à terceira vértebra lombar. Então a gente vê aqui aquele desnivelamento que eu falei para vocês e um dado muito importante é o que? Aqui a gente vê que ele está não só dentro do espaço abdominal nos quadrantes superiores, mas ele ocupa uma posição bem posterior dentro desse espaço, ou seja, ele está bem para trás, ele está recuado, né? Então ele vai ficar bem próximo à coluna vertebral. A gente vê aqui que tem uns 5 centímetros, tá vendo, de distância para a coluna. Isso faz com que a gente entenda porque quando a pessoa tem cólica renal, né, na maioria das vezes em virtude de pedras renais, né, que são os cálculos renais, melhor dizendo, que é a passagem de uma pedrinha através das estruturas bem pequenininhas que tem dentro desse órgão, que a gente vai ver depois. Isso produz uma dor terrível, e quando a pessoa sente essa dor, ela bota a mão aqui atrás, perto da coluna, que é justamente onde está esse órgão, tá ok? E lembrando que os rins eles estão naquele posicionamento que a gente chama de retroperitoneal, vamos ver aqui, ó. Então dentro do abdômen a gente tem um monte de vísceras, né, dividindo esse espaço, e boa parte delas, as vísceras mais anteriores, são envolvidas por uma membrana chamada peritônio, né? Então, os rins eles vão estar excluídos dessa membrana, eles estão atrás do peritônio, por isso que a gente diz que eles são órgãos retroperitoneais. Então, aqui, novamente, a gente visualizando, né,
o sistema urinário numa visão anterior, onde a gente vê os dois rins com a suprarrenal em cima, que é uma glândula endócrina, portanto produz hormônios importantes, né? A gente vai ver que um deles, a aldosterona, atua diretamente no rim. E a gente tem saindo desse rim, bem nessa porçãozinha aqui do meiozinho, os ureteres, tá? Então essa região aqui onde sai o ureter a gente chama de hilo renal, a gente vai falar mais dela, que é o ponto justamente onde entram os vasos sanguíneos. Aqui é a visão posterior, então a gente consegue ver nitidamente, né, a artéria aorta descendo bem pertinho da coluna vertebral, veia cava inferior subindo, e aqui esses vasos sanguíneos, a veia recebendo suprimento sanguíneo do rim, através de veias também, veias renais, e a artéria aorta jogando ramificações para o rim, tá? Tudo bem pertinho da coluna vertebral, hein, gente? Então é tudo lá no fundão, tá? Aqui nessa imagem, esse desenho, eu acho ele bem bonito, mostrando... ilustrando um corte transversal de abdômen, né, onde a gente consegue ver aqui ó, o corpo vertebral, e ele está ilustrando justamente esta imagem aqui, que é uma foto, né, de uma peça anatômica de verdade. Então a gente tem a vértebra aqui, ó, também, tá vendo? Aqui o rim no desenho e aqui o rim real, né, cortado. Então esse aqui ó, faz limite com o estômago, baço, esse aqui, e aqui o pâncreas, que é o que a gente vê aqui, ó. Então o estômago, bem anterior, tá vendo? O baço e o pâncreas. Então esse aqui não é o rim direito. O rim direito faz limite com o fígado. Do lado esquerdo a gente vai ter essa galera na frente, tá? Que é estômago bem anterior, depois mais para dentrinho, no meinho, ali numa meiucazinha, o pâncreas e o baço. Sendo que o pâncreas, ele também está excluído do envoltório peritoneal, tá? É um órgão retroperitoneal, tá ok? Junto com o rim fica de fora desse grande saco que envolve todo mundo. Eles são excluídos, coitados, mas estão lá atrás. E aqui uma coisa muito interessante também é o seguinte, gente. Ele está bem recuado, então, como a gente está vendo, perto da vértebra, né? Aqui é o rim, a vértebra. Aqui um pedacinho do fígado, ó. A gente vê que ele é cercado, na ilustração a gente consegue observar bem isso, né? Ele é cercado aqui por tecido adiposo, tá? Então é normal ter uma quantidade de tecido adiposo aqui, e esse tecido adiposo vai ser importante para a proteção desse órgão, ou seja, vai servir como um amortecimento, uma almofadinha mais macia que vai segurar a pancada. Lembrando também que a gente tem, sabemos disso, músculo na parede abdominal, né? E aqui em torno das vértebras, que são os músculos paravertebrais, que também vão dar uma protegida, vão formar um escudinho ali para segurar a onda, né? Tanto é que muitas vezes pancadas nessa região podem produzir lesões renais, tá? Traumas nesse rim, né? Ele pode sofrer um abalo e aí ficar complicado a manutenção muitas vezes, né? Lembrando que ele é muito perfundido, ele vai receber 25% do débito cardíaco, mais ou menos, e aí isso pode produzir uma hemorragia bem grande, né? O baço aqui do lado também, uma víscera muito perfundida, com alto fluxo sanguíneo. Qualquer rompimento de baço também produz um sangramento bem grande, uma hemorragia extensa. Tá ok? Eu gosto de ressaltar isso porque a gente sempre tem que lembrar que as vísceras do abdômen, elas não são assim tão privilegiadas, entre aspas, em termos de proteção, de alocação, como aquelas vísceras que estão dentro das caixinhas, né, da caixa craniana e da caixa torácica, que tem um escudo ósseo de proteção contra trauma mecânico, né, contra pancada. Aqui a gente vê a aorta também, que já é um indicativo de que a gente está para o lado esquerdo, tá, gente? Só como referência para localização. Então, olha aqui, de novo, né? Agora numa tomografia computadorizada, um exame de imagem da porção abdominal superior, onde a gente consegue ver, né, o fígado, por isso que eu sei que a gente está na parte superior do abdômen, o estômago aqui, ó, e aqui a gente vê o rim esquerdo e o rim direito, tá? Quando olha uma imagem dessa, para saber, a primeira coisa que eu geralmente faço é procurar a vértebra. Imagens de cortes transversais, né? Seja de pescoço, tórax, abdômen ou até pelve, procura a vértebra. O corpo vertebral é muito fácil de achar. Então ele está aqui, ó, né? Aqui nessa imagem colorida ele está até vermelhão. Então ele é bem característico, não tem como errar.
Então você localizou a vértebra, então eu sei que aqui na parte de cima da imagem é a porção posterior, é a parte de trás, né? E aqui embaixo a parte anterior, porção anterior. Então a gente vai conseguir fazer essa referência. Uma outra coisa interessante também aqui, a gente vê a artéria aorta, tá vendo? Bem marcada na imagem, bem pertinho da coluna. E aí, lógico, a aorta tá para a esquerda, então esse lado aqui é o rim esquerdo. E aqui o rim direito, porque eu sei que o fígado tá do lado direito também, né? Do espaço abdominal. Tá ok? Bom, uma outra imagem, só que agora não colorida, mas a mesma coisa, só que agora tá invertida. Vamos, primeira coisa, vértebra. Ó, e aqui ainda diz qual é a vértebra. L1. Então eu tô bem na porção superior do espaço abdominal. Então a primeira vértebra lombar, e já vejo aqui, ó, os rins bem próximos da vértebra, tá vendo, gente? Então, bem bacaninha isso, né? Aqui o fígado bem grandão, ocupando um espação. Artéria aorta aqui, ó. Né? Então, rim direito, rim esquerdo, baço, né? Aqui eu já tenho um pedacinho do intestino delgado aparecendo. O estômago tá aqui escuro, né? Porque ele é oco, então ele aparece assim na imagem. Aqui pâncreas, tá ok? Bom, olha lá, então aqui um rim, né, na mão ali do indivíduo, de um cirurgião, né, então a gente consegue ter uma noção do aspecto dele real aqui nessa imagem e do tamanho. Então a gente vê que é um órgão liso, né, e tem um aspecto brilhante. Isso sugere pra gente e indica, claro, que ele é revestido por uma cápsula fibrosa. Semelhante, por exemplo, ao fígado, que também tem uma cápsula fibrosa ao redor. O próprio coração também, né? Tem um pericárdio fibroso. Então a gente tem uma cápsula fibrosa que vai servir também para proteger esse órgão, além dos tecidos que vão estar em volta, como a gente falou, né? Tecido adiposo e músculo que vai estar ali por perto, fazendo proteção. Então ele é um órgão capsulado, ele tem uma cápsula fibrosa. E aí vamos falar um pouquinho de tamanhos, de dimensões anatômicas. Então é o seguinte... Coloquei aqui uma média, né, que a gente considera para indivíduos adultos, tá? Então, os rins, eles vão ter um comprimento, então do ápice até a parte de baixo, né, da porção superior até a porção inferior, a gente vai ter uma medida de mais ou menos de 10 a 12 centímetros. Lembrando o seguinte, eu comentei com vocês que os rins estão desnivelados, né? A gente vai ter um rim direito, mais para baixo e um rim esquerdo mais para cima. O que vai acontecer? Esse rim direito que ele é, vamos dizer, rebaixado entre aspas, né? Ele é empurrado para baixo pelo lobo direito hepático, né? Pelo fígado, ele tende a ser mais curtinho, o comprimento dele é menor, tá? Ele é mais achatadinho, enquanto o rim esquerdo ele é mais comprido, ele fica mais alongado. Então tem essas diferenças também de dimensão. Na largura, a gente vai ter uma largura semelhante, sendo que o rim direito, como ele é mais curto, ele tende a ser mais largo. Então ele é um baixinho mais gordinho, vamos pensar assim. E o rim esquerdo, ele é mais alongado e mais estreitinho, tá? Bom, a espessura vai ser mais ou menos parecida para os dois, em torno de 3 centímetros, então largura 6, uma largura média, tá? Lembrando que a gente tem essa pequena diferença. E a espessura 3. Essas diferenças entre o direito e o esquerdo, gente, deve-se ao local onde cada um se desenvolve, tá? E isso é muito por pressão das estruturas externas, né? Os limites anatômicos. E vai ter um peso entre 120 a 180 gramas, tá? Que a gente vai ter uma variação aí. Essas dimensões, então, para indivíduos adultos. Né? Claro que nas crianças o órgão vai ser menor e ele vai se desenvolvendo ao longo da vida. E lembrando também um fato muito interessante é que quando o indivíduo geralmente doa um dos rins e fica com um só, esse rim tende a ficar maior. Então a gente tem um processo de crescimento compensatório do rim, que a gente chama de hiperplasia compensatória. Isso acontece ao longo do tempo, tá? Leva um tempo para acontecer, lógico, não vai ser do dia para a noite, mas a partir do momento que o indivíduo fica com um rim só, quer dizer, ele vai ter só um elemento que vai filtrar o sangue, vai ter um filtro ao invés de dois. Então esse rim vai ficar sobrecarregado e o corpo compensa isso, o próprio tecido renal, ele vai fazer mais mitose celular e vai gerar mais estruturas funcionais e isso vai fazer com que o órgão cresça, tá? Então tem um crescimento significativo acontecendo e isso num período de até 1 ano ou menos, porque a gente vai ter muita célula epitelial, então esse processo
É bem fácil de acontecer e rápido. Tá ok, a gente chama isso de hiperplasia compensatória. Então é uma característica interessante aí. Mas é claro que ele nunca vai crescer e ficar equivalente a 2, tá? Mas já vai ser melhor do que só aquele tamanho original, né? Já dá uma compensada maior. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Nos próximos vídeos, então, a gente vem falando das outras estruturas do sistema urinário. E aí depois disso a gente entra fundo no rim para poder esmiuçar mais essa víscera e ver ela por dentro, como é que é, o que tem lá dentro. E relacionar com função. Belezinha? Então a gente se vê.